Olá, meus amigos, professor César Badão na área para mais uma aula para vocês. Hoje falaremos sobre a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular. Vamos também fazer o seguinte, vamos diferenciar a BNCC do currículo, tá? Você vai ver toda esta parte da BNCC, são 3 partes, parte 1, parte 2, parte 3, e nós vamos fazer essa diferenciação da BNCC com o currículo, porque muita gente pensa que é a mesma coisa, tá? As pessoas confundem o currículo com a BNCC. A BNCC significa o que fazer e o currículo é o como fazer, tá? Então já coloca isso na sua cabeça desde já. BNCC é o que fazer, o currículo é o como fazer, tá? Então vamos lá, olha lá. Currículo e a BNCC. Qual a diferença, então, do currículo e da BNCC? A BNCC é um documento que esclarece o que todas as crianças e jovens têm o direito a aprender nas escolas e os objetivos que precisam alcançar. Então, na BNCC, vem lá. Você está, por exemplo, dando aula no 7º ano, né? Que agora é ano, agora não é mais série, tá? Você que é atrasado, não é mais série. Agora é ano, tá? 7º ano, antiga 8ª série. Certo? Antiga 8ª série, 7º ano. Então, no 7º ano, o que eu vou trabalhar? Eu vou lá e vejo o referencial nacional agora, que é a BNCC, e vejo, ó, o que as crianças têm direito de aprender no 7º ano? Quais os objetivos que eu tenho para alcançar nesse 7º ano? Tá? Então, isso é a BNCC. Aí, como é que eu vou desenvolver isso? Aí já entra a parte que eu vou falar sobre o currículo. Então, o currículo são as estratégias. Por que o currículo já não vem pronto o que é para fazer e o como fazer? Né? Mastigadinho, como vinha antigamente nos livros, né? Embora desde 96, com a 9394, você teria que verificar como fazer as coisas também de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua realidade. Mas hoje vem explícito isso. A BNCC ela vai ser dividida em 2 partes. A base comum curricular, aquilo que todo mundo tem que aprender, e a base diversificada. Por quê? Porque cada comunidade tem uma perspectiva de aprendizagem, tem um modo de fazer as coisas, tem uma maneira de ver o mundo e tem características próprias, características que dizem respeito à sua cultura, à sua comida, às suas danças e etc. Tá? Então isso vai ser incorporado no que a gente chama de base diversificada. Então tem a base comum e a base diversificada, que é uma base meio que implícita dentro da Base Nacional Comum Curricular. Tá? Então isso entra no currículo. Como fazer? Como trabalhar determinados conteúdos que eu vou trabalhar em todo lugar como uma parte comum, tá? Bom, e o currículo? O currículo é o caminho para garantir esses direitos e objetivos. Como eu vou garantir esses direitos que estão lá no referencial nacional, que estão lá na base que eu preciso aprender, tá? São as propostas e estratégias para guiar o que acontece em sala de aula. Porque o que acontece em sala de aula diz diretamente respeito à base diversificada. Aquilo que deve ser aprendido lá na escola de acordo com os interesses específicos da comunidade, as necessidades da comunidade. Quando nós falamos em necessidades, quando nós falamos em comunidade, vou dar um exemplo clássico aqui, que eu já dei em outras aulas, que é o seguinte. Vamos supor que eu tenho que colocar uma coisa que não está na base comum. Eu estudo biologia, por exemplo, a reprodução. Mas lá na minha comunidade, isso faz parte do que a gente chama de currículo oculto, né? Na minha comunidade, eu estou com alguns problemas sobre gravidez na adolescência. Coisa que não acontece aí no seu bairro, mas o bairro que eu trabalho, porque eu sou funcionário público do Estado, acontece muito. Gravidez na adolescência, meninas de 12, isso, eu disse 12 anos, 13 anos, 14 anos, grávidas. Uma menina de 12 anos grávida é o fim da picada. Então o professor pode aproveitar esta aula de reprodução que consta na BNCC como base comum, pegar esse elemento da comunidade, que é exatamente
a gravidez na adolescência e trabalhar como uma proposta. Isso não vai ser trabalhado no Brasil inteiro, porque não necessariamente no Brasil inteiro há problemas de gravidez na adolescência. Há outros problemas referentes àquela comunidade em que a escola está inserida. Então, cada comunidade vai trabalhar a base comum juntamente com a parte diversificada, a parte regionalizada da educação, ok? Bom, então, a base representa, então, o que ensinar para cada ano. O que ensinar você busca na BNCC. Como ensinar está no seu currículo. Joia? Então, é disso que nós estamos falando. A base é o como e o currículo deve apresentar, além dos princípios das redes, o como ensinar. Tá? Então, o que ensinar, base nacional. Como ensinar, currículo. Ou seja, no currículo estão lá quais as estratégias metodológicas mais adequadas para o desenvolvimento daquilo que está sendo proposto na BNCC. Então, quais são essas estratégias? Tá? Quais são as estratégias? Toda escola terá a mesma estratégia? Não, não. A gente bate duro nesta questão do currículo e da BNCC, por quê? Porque no currículo a parte diversificada está caindo demais. Então, põe na sua cabeça, pode estar lá no seu processo de aprendizagem. Base nacional comum é o quê? Base diversificada está lá no como. Como fazer? Porque ela diz respeito às estratégias metodológicas de como realizar o que está na BNCC. Tá? Bom, então vamos lá. Habilidades. As habilidades, elas estão inseridas juntamente com o que se deve aprender, ou quais os direitos de aprendizagem que o aluno tem, certo? Então elas estão inseridas na BNCC. O quê? Por exemplo, eu coloquei aqui para você verificar um exemplo do que é habilidade. Então consta na BNCC o seguinte, utilizar números naturais, claro que eu peguei de um ano específico, no caso no segundo ano, olha, utilizar números naturais como indicador de quantidade ou de ordem em diferentes situações cotidianas e reconhecer situações em que os números não indicam contagem em ordem, mas sim códigos de identificação, tá? Então isso aqui tá lá. O que você deve fazer nesse ano? Você deve pegar esse conteúdo aqui, isso que está aqui lá na BNCC, e falar assim, bom, agora eu tenho que criar estratégias metodológicas a verificar as necessidades dos meus alunos, o que eles devem aprender, o que eles não sabem ainda, e montar uma estratégia para colocar no meu planejamento. Isso é o como. O que está aqui. Como eu vou desenvolver esse o que aqui é o meu currículo. Tá bom? Beleza? Olha lá. Também está na BNCC os objetos de conhecimento. Contagem de rotina, contagem ascendente e descendente, está tudo na BNCC. Reconhecimento de números no contexto diário, indicação de quantidade, indicação de ordem, indicação de código para a organização de informações. Então tá, eu tô lá com aquele conteúdo lá que me passou para aquele ano, no caso do segundo ano, e aqui, quais são os objetos que eu tenho que desenvolver? E aí eu pego esses dois e vou montar a minha estratégia. Vou colocar no meu currículo como que eu vou desenvolver isso, por quê? Porque a minha comunidade, ela precisa disso. Os meninos precisam saber mexer com dinheiro, eles não sabem mexer com dinheiro. Então eles vão ter que utilizar esse número, dessas estratégias para mexer com dinheiro, para saber quantidade, para saber valor. Tá? E eu vou trabalhar dentro dessa perspectiva. Ok? Aí, dentro dessa perspectiva eu coloco lá, presta atenção, dentro daqueles dois elementos, né? Esses dois elementos que foram colocados aqui, as habilidades e os objetos. Aí eu vou montar o currículo. No currículo eu vou colocar lá, dentro daquela perspectiva, colocar realizar contagem de objetos, de dinheiro e outros elementos quantificáveis, tá? Então, dentro daqueles princípios que a BNCC me traz, eu coloco no meu currículo isso aqui. Eu vou desenvolver isso aqui. Aí eu falo, todo mundo vai desenvolver isso aí? Não necessariamente. Alguns podem desenvolver a mesma coisa, outros podem não. Como aqui no Brasil ninguém copia o currículo de ninguém, ninguém copia o PPP de ninguém, certamente vai estar diferente, não é? Claro que não. Tem gente que copia, sim.
não sabe fazer o PPP, está com preguiça de fazer o PP, está com tempo, acha que não é necessário, então pega de uma outra escola, copia, coloca alguma coisa, dá uma maquiagem e manda como se fosse dele. Fica uma mercadoria o documento. Mas vamos lá. Vamos falar agora da organização da BNCC. Presta atenção. A base estabelece 10 competências gerais que devem guiar o trabalho em todos os anos e em todas as áreas de conhecimento. Tá? Então a base ela vai estabelecer competências que vão guiar o trabalho do professor, que vão guiar o trabalho metodológico. Tá? E aí, ó, essas competências que você deve buscar no documento lá da BNCC, tá bem claro, vai ser relacionadas com as áreas. E aí, você tem que tomar cuidado pelo seguinte, cada área do conhecimento teve uma mudança. Antigamente você tinha linguagem, códigos e suas tecnologias, né? Com a BNCC ficou só linguagens. Então você vai fazer, por exemplo, um documento de autorização, e aí eu sei porque eu já fiz isso. Fui fazer o documento de autorização, coloquei lá, eu manjo, professor, manjo tudo, eu manjo. Coloquei lá na matriz curricular, linguagem, código, suas tecnologias. O que aconteceu? Voltou. Não é linguagem, código, suas tecnologias, mas é só linguagem. Tá? Então mudou, tem que prestar atenção. Ó, cada área, cada componente curricular possui suas competências específicas. Então, por exemplo, linguagem. Qual a competência da linguagem? Isso aqui é para todos, tá? Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como forma de significação da realidade e expressão de subjetividades, identidades sociais e culturais. Ou seja, o que era, entendeu? Uma coisa desse tamanhozinho, ficou um negócio desse tamanho. Hoje, não basta mais fazer qualquer curso para dar aula de língua portuguesa. Antigamente, o cara fazia direito e ia dar aula de língua portuguesa. Certo? O cara fazia matemática, ia dar aula fazia matemática, não, fazia engenharia, ia dar aula de matemática, fazia engenharia, outro ia dar aula de física, fumava um negócio lá, ia dar aula de história. Mentira. Então, o que acontece? Hoje você precisa estudar, você tem que ser pedagogo. E além de ser pedagogo, você tem que saber isso aqui. Para dar aula para os pequenininhos. Para dar aula de língua portuguesa, você tem que fazer língua portuguesa. Você tem que compreender que linguagem não é só reconhecer o que está na gramática e falar para o menino decorar e usar. Isso significa dizer o seguinte, não é mais hoje possível dizer o seguinte. O menininho chega para você e fala assim, professora, nós foi na festa, nós vai jogar bola, nós vai bater figurinha, nós quer, a gente vamos. Você não pode chegar para ele e falar assim, não é nós quer, é nós queremos. Tá? Para de falar errado. Não é mais isso. Isso ficou lá antes da LDB 9394/96. Vamos combinar? Beleza, então não é mais assim. Como que é hoje? Você chega pro menino e fala assim, olha, fulaninho, pode falar nós vai? Pode. Mas você também tem que aprender a falar nós vamos. Por quê? Porque você precisa pedir emprego, você vai fazer um discurso em que as pessoas não falem nós vai, você vai sofrer bullying, você vai ser alvo de chacota. Por quê? A linguagem, nesta perspectiva, é de natureza dinâmica, valorizando como forma de significação da realidade. Então, se na realidade dele ele fala daquele jeito, você não pode dizer que ele não fala, mesmo porque você pode até falar, mas ele não vai. Então, o seu objetivo com a linguagem, aqui, ó, a competência é fazer com que ele se comunique bem, independente da situação em que ele esteja. É introduzi-lo na sociedade, introduzi-lo para pedir emprego e ter a mesma perspectiva de competição da pessoa que já vem falando assim, que é o seu filho, se você for professor, é o filho como é que chama? Do professor, o filho do juiz, o filho do promotor, o pessoal que já vem de uma casta da sociedade um pouco mais, que fale a linguagem dessa forma, vai competir com essa pessoa que vem lá das classes menos favorecidas e também vai aprender a falar assim. Então, você iguala, certo? Você não troca uma linguagem por outra, você apenas dinamiza a linguagem. Tudo bem? Então, vamos lá, ó. Demos um exemplo
de competência em relação à linguagem. Você deve buscar outros que tem aí na BNCC, tá? Vamos lá. Em cada componente estão definidas unidades, objetos de conhecimento e as habilidades. Então, por exemplo, na unidade, números, tá? Então vem lá uma unidade que está sendo números. Qual que é o objeto de conhecimento de números? Também vem lá na BNCC. Ó, sistema de numeração decimal, leitura. Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui. Temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então venha estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.